fica pensando, o que a gente veio fazer num lugar em que a gente tem que esquecer? Beleza, tem conceitos. Os conceitos de... Eu vim para cá porque aqui eu tenho uma sensação de recomeçar, não conseguindo lucidamente lembrar de algumas coisas. Mas será que foi feito para isso, para a gente esquecer? Ou é a gente que não consegue vencer a barreira da matéria? Eu acho que é uma mistura das coisas. Acho que o corpo físico ele é uma grande dificuldade para a gente, para a nossa consciência. Nós não conseguimos direito. Não conseguimos manter o equilíbrio emocional. A gente surta, velho. A pessoa mais incrível do mundo surta. A pessoa mais inteligente você vai ver surta. A gente não consegue manter a sanidade. A gente precisa tomar uma cachaça, tomar um vinho para diminuir a consciência de vez em quando, para baixar. Precisa jogar um videogame para relaxar. Por quê? Porque não dá. Para a realidade é avassaladora. Nós não conseguimos viver com essa realidade que está aqui. Então, alguma coisa, alguma cachaça você tem que ter. Então, o esquecimento também é a incapacidade da gente não conseguir ainda. Mas ele também deve ter um limiar, onde, a partir desta consciência, você começa a trazer as rememorações cada vez mais vívidas, tanto de vidas passadas, de quem de fato você é, incluindo a sua moral, suas ações, caráter, né? Aquilo que você... E sem se perder, porque é como um menino que na escola faz tudo para agradar os amiguinhos e ser popular, e o cara que envelhece mais e enche o saco, entre aspas, envelhecer nesse caso é amadurecer, e já não faz mais o que as coisas para agradar, quer dizer, ele não se apega mais ao ambiente. Então essa é a consciência que já encarna, ela não se perde mais, a força dela é tamanha, e essa parte do esquecimento está muito voltado à incapacidade energética nossa de lembrar. Eu queria lembrar a vocês, de forma bem clara, o que são essas energias que vivem com a gente, o que é a energia da encarnação. A gente está encarnado aqui, e atrás da gente tem literalmente uma cola gelatinosa, uma gosma densa, que faz com que um ser que vem de outra dimensão consiga controlar este corpo físico que foi, com certeza, também elaborado junto com o corpo astral para poder fazer essas coisas acontecerem, as almas encaixarem e controlarem mais ou menos mecanicamente como marionetes esses corpinhos que estão aqui, meu e o seu. Vencer isso não é brincadeira. Então a maioria, aliás, todos esquecemos o que acontece fora do corpo. Todos saímos do corpo porque não tem como. Se você dorme, a gosma se solta um pouco. Você sai engosmado. Você sai gelatinado. Lá ele. Você sai engosmado. Mas é exatamente assim que você sai, envolto numa gosma. Se alguém pudesse te ver claramente, os mentores, e definir de uma forma clara e sem a educação que lhe é peculiar, lição, ele iria falar que você está andando numa bolha gelatinosa, assim, ó. O cara tá aqui na sua frente, você tá com aquela bolha assim. Você não consegue ver. E vencer a bolha não é fácil. Mas tem outra coisa que parece que não está pronta ainda. O cérebro. É o cérebro, eu sei. Mas o cérebro, porque ele é tão mal feito, apesar de ser bem feito. Ele é bem feito, mas ele não está pronto. Você há de convir que as consciências que usam esse cérebro que nós temos aqui não conseguem direito, ou não, ou por ele não conseguir responder, ou por elas próprias não conseguirem. Nós somos nervosos. Nós somos. Bom, do que você tem medo quando você está na rua? Você anda na rua da sua cidade, você tem medo de quê? Você tem medo de cachorro? Você tem medo de leão? Tem medo de cobra? Você tem medo de gente. Nós temos medo da nossa espécie. A nossa espécie é um bicho que não é um ser que dentro de um corpo louco. O mesmo cara que vai ali, fala legal, fala de espiritualidade, a gente aqui tem o Chico Xavier, nível mais alto ainda, os caras, Jesus Cristo, nível intergaláctico, tem um na rua ali, roubando para fumar crack. O que aconteceu? É a nossa espécie, é a mesma espécie, é a mesma coisa. O que acontece com o nosso cérebro que é capaz de fazer isso? Então, lembrando que conseguir vencer o cérebro instintivo animal não é brincadeira. Aliás, ninguém vence.
Todos os seres que nascem aqui são acometidos pelos instintos. Alguns se perdem, alguns conseguem, no nível mais alto, manter os instintos controlados. Então, estar fora do corpo significa vencer a gosma, que é o sistema encarnatório, vencer a gosma dos outros, que estão aí, a média gosmótica de todos que aqui moram, que cria um campo magnético com uma determinada característica, e o cérebro, o nosso corpo. Isso, irmãos, não adianta. O que a gente faz? Toma banho. A gente estuda e faz técnica energética. Por quê? Quando você estuda, você educa este cérebro a ficar mais apto a ter... Como é que funciona aprender, sei lá, um instrumento musical? Mecânica e conhecimento. Tem uma coisa bem interessante chamada conhecimento inato, quando ele já está enraizado no hipocampo, e a mecânica vai... Você sabia que se você pensar, se atrapalha? Às vezes você sabe tocar, você tem que fechar os olhos e deixar com que a mecânica... Você já sabe. O cérebro já sabe mecanicamente e já sabe na parte de hipocampo o que ele tem que fazer também, de forma... Cada detalhe eu sei, ele sabe o que minha mão tem que fazer. Quando eu resolvo atuar, eu vou no meio e perturbo. Eu erro quando eu resolvo atuar. A mesma coisa acontece na projeção astral. É preciso dedicação, educação, estudar e limpar essa gosma constantemente para que alivie um pouco a saída extracorpórea, mas para isso é preciso também essa mecânica entre tentar, saiu e veio lá fora, pede a consciência, volta, lembrou um dia, no outro não, 10 dias, 50 dias não lembrou no outro. Por que isso? Por isso que existe o aplicativo no Viagem. Eu digo aplicativo, mas você pode acessar aí, não precisa do aplicativo. Viagemastral.com e fazer os experimentos, porque ali você vai conviver com... A única forma de aprender o instrumento musical é se lascando diariamente, horas por dia. Não adianta você pegar num violão 1 hora por semana, você não vai aprender. Para aprender música, você tem que fazer pelo menos entre 2 e 4 horas por dia de estudo, de mecânica. E estou falando da música, mas é para qualquer outra coisa. Quanto mais tempo naquilo, melhor você vai participando disso. Projeção astral, não dá para a gente passar o dia todo dormindo, tentando fazer, com chamar a gente de vagabundo. Apesar que o mamífero deveria dormir mais, mas nós nos robotizamos socialmente. Então, você tem que, pelo menos, estudar na hora que você vai deitar. 15 minutos, 1 hora por dia. Para aprender a estudar o sistema gosmótico, aprender a trabalhar com ele, e precisa ler sobre o assunto, não ler o Saulo, o Wagner, o Valdo, não. Você precisa ler qualquer coisa que até vá além desses recursos, para que se enxergue possibilidades que talvez você não fique... Eu falo isso o tempo todo, mas a gente precisa sair do mesmismo, tentar entender o que está... Pegar a base, que esses caras, todas essas pessoas estudaram, o Robert Moore lá, pegar a base, ver o que eles já fizeram, para a gente não sair vendo, e tentar ver o que está faltando para você continuar estudando. E aí a gente começa a mecânica do esquecimento. O processo de reencaixe, na projeciologia a gente aprende que durante anos os corpos se desencaixam ou entram em descoincidência, possibilitando a consciência projetar-se para fora do corpo físico. Lembra sempre? 666. Quantidade de pessoas que estão assistindo. O besta. O psicossoma, que também é o corpo astral, acelera as vibrações para tentar escapar das vibrações lentas do corpo físico. Por isso que a movimentação energética, o estado vibracional, mesmo que você não chegue nele na sensação, é importante, porque há uma reação, é como se você colocasse é como se a coisa estivesse parada e você começasse a mexer. Aquilo acelera as partículas, aquilo vai causar uma reação, exatamente no ponto que está aprendendo. Tá? No retorno ao corpo, ocorre a coincidência dos veículos de manifestação com um banho energético pós-projetivo, característica desta ação de sair por sutil e voltar por denso. Lá ele também. Imagine 2 rádios sintonizados em frequências diferentes, um toca música clássica, outro toca um funk. O funk é o corpo físico. Quando você volta com clássico, com funk, eles não se dão. Dá uma reação. E por que a memória é o reencaixe e apaga a memória?
Porque que, cara, é uma das coisas mais incríveis que tem. Quem já fez projeção e faz várias vezes vai entender exatamente o que eu estou falando. Você está fora do corpo, lúcido, pra caramba, com tudo na sua mente, perfeito. Você sabe que vai voltar para o corpo, até já contou a experiência para alguém fora do corpo. Olha, vou voltar porque isso aqui, isso aqui. Quando entra no corpo, abre o olho, você fala assim... O que aconteceu? Pensemos. A gente não sabe direito, a gente tem hipóteses, tá? Existe uma coisa chamada memória de trabalho aqui. Estou mexendo nesse controlezinho aqui. Eu vou colocar esse controle aqui, não vou me esquecer. Daqui a pouco, o controle está ali. Amanhã eu vou lembrar? Talvez. Daqui a amanhã. Essa memória, ela sai. Só que essa pertence ao corpo. O cérebro existe um padrão de... Ainda não, ninguém tem esse direito, tá? Chamada memória de trabalho. Existe a memória enraizada, que ela vai, os dendritos, eles enraizam. Então, eu já me acostumei 2, 3, 4, 5, 10 dias, eu já sei exatamente onde fica o controle, ele fica ali. Então, isso é um conhecimento que pertence ao meu cérebro, e eu já não esqueço mais. Está ali, por coisas que eu estudei, assim, eu sei. Mas o porquê, como eu estou tendo agora, eu deixei meu corpo físico que tem essa capacidade e saí. Deixei ele lá. Como que acontece a sincronização? Porque a gente, para entender rememoração, a gente tem que entender do circuito de papéis, do circuito de como funcionam os papéis, é um pouco mais antigo, mas de como funciona o giro no hipocampo, como a entrada no hipocampo, como que funciona cada detalhe, o corpo caloso, o zero, para conseguir, porque assim, se você está fora do corpo, só pensa, olha que interessante. Eu saí do corpo e deixei ele. Se eu vou para fora do corpo, tenho uma determinada rememoração, encaixo e imediatamente está acontecendo, você concorda comigo que, sendo eles dois veículos diferentes, das duas, uma, ou o corpo estava online, percebendo dentro da sua possibilidade o que estava acontecendo, não sei em qual profundidade, porque ele tem limitação, ou, quando eu voltei, eu consegui trazer e fazer ele girar, porque, vê, olha que interessante, eu estava em corpo astral usando outro cérebro, tive uma experiência em que teve começo, meio e fim. Então tem um princípio de presente e passado cronológico. Na hora que eu volto, como que essa informação vai se dar para um cérebro que não vivenciou aquilo? Esse cérebro que está aqui, ele não vivenciou nada disso. Ele é um robô de carne. Uma bolota de carne que engorda porque a gente não cuida dela direito também. Também tudo é gostoso. A única coisa que a gente pode fazer, a coisa mais gostosa da encarnação é comer. E dormir. Interessante, né? Mas dormir, comer, se eu faço essa enquete aqui, que você gosta mais de comer ou dormir? É uma enquete difícil, vou perguntar aqui. Você gosta mais de comer, dormir? Só para testar. Eu tô lá, beleza. Eu venho com meus conhecimentos para cá, e o meu cérebro encaixa. Seria capaz, então, do meu cérebro imediatamente trazer presente, passado e futuro? Eu acho que não. A não ser que o cérebro existe em ondas. A onda em que eu deixei o cérebro na hora que eu saí dele, ou a onda que está, porque o cérebro ele muda de ondas constantemente. Diz a ciência que uma mesma onda não pode ficar mais do que 1h, 90 minutos, 1h30. Não quer dizer que vai ficar 90 minutos, é até 90. Então, a média assim, fica 15, 5, meia hora, tal, volta, tal. O que acontece? Vai para ondas delta, 15 minutos. Vai para o sono REM, fica mais 15. Aí vai para ondas teta, fica ali meia hora. Aí varia um pouquinho, 5 minutos de onda delta, aí volta, vai para o REM. Então, o cérebro fica assim. Em algum momento, pode acontecer uma mistura de coisa. Pode acontecer que, por exemplo, no sono REM, eu estou fora do corpo, o cérebro está em estado como se fosse trabalhar. Você sabe que o sono REM, as ondas cerebrais ficam igual a vigília, iguaizinhas. Pode ser que em sono REM,
Por isso que o mentor fala assim, volta para o corpo agora. Porque ele sabe, monitorando, provavelmente, que meu cérebro está numa frequência que ele não vai falar isso para mim, porque não faz sentido ele falar isso para que nem um bebê, né? Olha, bebezinho, come aqui, que aqui tem carboidrato. Não, você vai pegar, dar um aviãozinho e botar na boca do bebê. Então, então pode ser que ele fale, exista um momento melhor para voltar para o corpo e fazer ele lembrar. Por isso que às vezes, isso é uma possibilidade, às vezes você lembra, às vezes você não lembra. Mas mesmo assim, a rememoração seria plena? Não sei, provavelmente não. Por quê? Porque o corpo físico é uma máquina que vibra muito mais lenta, está em estado de percepção diminuída em relação ao corpo astral e também um aumento, não está necessariamente em vigília, pode ser que você tenha uma experiência super lúcida, em que você provavelmente acha que lembrou de tudo, provavelmente você estava em sono REM na hora que voltou para o corpo. O cérebro em sono REM, é importante falar isso, ele liga o córtex pré-frontal e mantém o sistema motor desligado. É tão forte isso que causa uma reação nos músculos de controle dos olhos, por isso que são Rapid Eyes Movement. Nós temos alguns músculos aqui, controlados pelo cérebro. Esses músculos são concentrados. Quando você não está, quando você está em vigília, os olhos eles estão em disperso. O sistema occipital está desligado no momento que você está em sono REM. Mas alguma parte muscular entra em conflito porque existe um controle entre o córtex pré-frontal e onde o olho vai fazer. Então ele começa a um conflito. E o que acontece? Quando você está com o córtex pré-frontal ligado, você sonha, o cérebro fica mais inteligente, tem uma certa reação de intelectualidade ali, apesar de às vezes, mas ele não está com o hipocampo totalmente conectado. Que isso está funcionando, mas não está todo, ele desconecta um pouco. É por isso que você permite que os sonhos tenham uma determinada lógica desconectada, às vezes totalmente, de alguma ração que você tinha antes. Nossa, que coisa louca. Na hora que ele fazia sentido, agora não faz. Existe uma explicação física para isso. Provavelmente parte disso está numa cópia perfeita do que é o corpo astral, ou numa cópia imperfeita, digamos, do que é o corpo astral. Mas voltando para a questão da rememoração, por que eu estou falando isso? Porque eu estou tentando entender, é isso que eu fico fazendo, meus borbotões são isso, cara, eu fico dirigindo, qualquer lugar que eu passo, eu falo, cara, isso aqui não sei o quê, olha, cara, isso aqui, olha que coisa, eu sou um maluco, eu não preciso de droga, maluco total, acho que todo mundo devia ser meio louco assim, pensar sobre tudo, sobre possibilidade, tem coisas que, e eu gosto de pensar sobre essas coisas, porque eu gosto isso para mim é ir além, é você pegar tudo que você estudou, e a medicina tem me ajudado nisso. Mesmo assim, eu não fico preso lá, tá? Eu vou para lá, os caras até brigam comigo, da sala de tutoria. Porque eu levo coisa que não precisa. Que é isso aqui? Não vai cair na prova isso, Saulo. Eu falei assim, mas isso é interessante. Mas, não, cara, vocês estão estudando para a prova, vocês estão estudando para ser cientista, para ser médico. Porque se for só para ser para a prova, então vamos matar, é que nem matar cachê, né? Eu falava na música lá, ia lá, tocava qualquer coisa, pegava o dinheiro e ia embora. Eu não estava ali para... Não, mas infelizmente é assim que é. Em todo lugar, não tem jeito. Eu enchi o saco, mas era assim que era o doido. Todo mundo gostava de mim, mas era o doido da sala. Voltando para casa, olhar para mim, era um bicho doido, totalmente. Fora do contexto. Ainda mais falava de viagem astral. Voltando. Então, o corpo físico, a gente entendeu um pouquinho de como funciona o sistema de rememoração. Eu falei de sistema energético, falei de sistema cerebral. Isso que eu estou falando de cerebral é científico, tá? Com algumas limitações, que eu não fui muito a fundo, mas é científico. Provavelmente o corpo astral tem o mesmo sistema e ele precisa disso. Então é importante saber que nós vamos apagar a memória por vários motivos. Diferença cerebral, diferença de onda cerebral, incapacidade de fazer, incapacidade de vencer as energias, tá? Diferença da frequência drástica de um cérebro que é muito inteligente, que permite para você... Você quer fazer um teste? Ver como você... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Não faça se você for diabético. Não faça se você nunca... Tem gente que pode... Consulte um nutricionista, um médico. Mas é o seguinte. Existe um tipo de dieta chamada dieta de corpos cetônicos. É uma dieta... O corpo cetônico literalmente é uma cetona mesmo. Ele é volátil. É quando o corpo
O fígado inverte, você está acostumado a comer a cada 3 horas. Você come, você come. Você nunca inverte seu fígado. Depois de 12 horas sem comer, começa a acontecer um negócio interessante no corpo. O fígado, que estava acostumado a trabalhar para metabolizar o que está entrando, ele começa a trabalhar para metabolizar o que está dentro do seu corpo, porque ele começa a queimar os triglicérides, o bucho, o glicogênio. O glicogênio já foi, com 12 horas praticamente já foi, que é o tipo de gordura que fica nas células. Tá? Então, o que acontece? Ele começa a diminuir a glicose no sangue para um nível muito baixo. E glicose mesmo, não tem, acaba, ela para, fica mínima. Então, o que o cérebro faz? Ele diminui os órgãos para usar a glicose, para guardar a última glicose que existe para ele, que é o principal fundamento. Só que ele também consegue consumir uma coisa chamada corpos cetônicos, que são 3 tipos de cetona, que não precisa falar aqui. O corpo cetônico, depois de 16 horas sem comer, que o bicho pega, você fica extremamente inteligente. Você não... Cara, eu faço de vez em quando. Somente quando for fazer prova. Vou fazer prova, eu faço com corpo cetônico. Eu fico... Não tem uma coisa que eu não queira lembrar, que eu não consiga lembrar depois de 16 horas sem comer. 16 a 20 horas, então, cão. Então faça isso. Por que eu estou falando isso? É para você entender até a mecânica de como funciona o cérebro em várias situações. Então, alimentar-se demais antes de dormir provavelmente não é uma coisa boa para a questão de rememoração. E aí está também a explicação não só hormonal, mas de como o cérebro funciona. Se seu cérebro funciona melhor, e você precisa entender que você só projeção astral significa lembrar da experiência. Você pode, eu estava fora do corpo, mas não lembro. Não é projeção astral. Mas não é consciente. É uma outra coisa. É uma viagem, uma sensação. Ela existe mesmo. Mas a projeção astral é a capacidade de rememorar. Se o seu cérebro consegue... Cara, eu não esqueço uma coisa, nome de gente. Quando eu estou em estado de corpo cetônico, eu não esqueço de nada. É incrível. Tudo que eu venho aqui na mente que eu fico, cara, eu tô pensando... Você fica... Isso aqui funciona numa mecânica impressionante. E você percebe quão químico nós somos. Quão incrível é a questão química no corpo da gente. Por isso que é importante o entendimento de como funciona o nosso corpo para a projeção astral funcionar melhor, porque a gente está no corpo físico. Tá? O sistema energético e o corpo espiritual vibram em frequências muito mais altas. É como tentar gravar um vídeo 4K numa fita VHS dos anos 80. Lá alugar. O nosso corpo físico a gente tem que pegar uma caneta, lá ele, enfiar na fita, lá ele, nosso corpo físico e rodar. Entendedores entenderão que eles já fizeram isso da caneta no bom sentido. Não estou a minha caneta, que fica aqui na minha mesa. Não estou a chara. Tudo bem. Quantas pegou uma fita de rádio, dessas pequenininha que a gente gravar, não é VHS, na verdade é pequenininha, tá? Não é de vídeo não, é fita de áudio, que rodou assim com a caneta, tá? Esse é o corpo físico. Nossa, aqui a gente usa o nosso corpo é cartão de última geração. Tem até um aqui. É chipzinho. Deve estar aqui, ó. De última geração. O corpo físico é uma fita, o corpo astral é um chipzinho. É a fita cassete. É o corpo físico. Tá? O cérebro físico não foi projetado totalmente. Não, ele foi, mas não foi o objetivo inicial. Ele está em evolução para a projeção astral. Eu tenho em minha imagem média que nosso corpo não está ainda projetado para ser empático. A gente está começando a fazer isso. Nosso corpo não está projetado para a projeção astral. A gente está começando a fazer isso. Porque nossas gerações não pensavam nisso. Por exemplo, meus filhos, ou os filhos de vocês que estudam, provavelmente já vão ter uma facilidade para a projeção astral, porque vocês vão dar a ele, geneticamente, a facilidade para a consciência dela conseguir. Isso não quer dizer que necessariamente eles não vão precisar fazer práticas, e muitas. Mas aí, eu acho que as próprias consciências já vão conseguindo encaixar em corpos melhores, e com isso elas até vão trazer consciências melhores para cá, que já dominam mais a projeção astral. O cérebro trava a memória astral porque ele realmente não consegue perceber. O cérebro é aquele tipo de funcionário burocrático que recusa qualquer documento que não esteja no formato padrão. Cartão perfurado, não é da minha época, mas eu conheço. Não aceito memória astral, só aceito memória física. Você tem a instabilidade do sistema energético que não tem o que fazer. Tá?
Uma das coisas mais legais a se fazer sempre, por isso era tão dito pelo Valdo Vieira, é o sistema do estado vibracional. Já falei muito sobre o estado vibracional, inclusive recentemente fiz um vídeo tentando desmistificar como é simples e como nós sentimos eles, não é tão difícil, e como ele não é tão flutuante, tá? Se você não assiste esse vídeo, ele é muito legal, tá? Eles são choques que percorrem todo o corpo, uma reação da encarnação, que é o seguinte, como você começa a dormir, começa a acontecer uma reação. Essa reação ela pode ou não ser sentida, ela pode ser induzida. Que você pode aumentar, acelerar as vibrações de saída extracorpórea. Que é um processo que vai acontecer, cara. A saída extracorpórea ela é natural, ela não é uma coisa que nós inventamos. O estado vibracional é uma reação que existe, só que ela não é sempre sentida. Só que quando você começa a buscar, ela começa a ser. Todo mundo sente um arrepio de medo, todo mundo sente um arrepio de frio. Não sente? O estado vibracional é aquilo, no nível muito mais alto, mas é exatamente aquilo. Quando você sente aquilo, é o estado vibracional. Só que você instala ele e mantém ele. Por isso que é importante, até um pouco de medo que dá aquele arrepio, aquilo já é a circulação do sistema. É o sistema energético funcionando junto com o corpo físico. Eles são interconectados, não estão desconectados. Por isso que existe 3 tipos de estado vibracional. O estado vibracional que você consegue sentir no corpo físico, que inclui o corpo. O estado vibracional que você faz enquanto você está semi-acordado ali, em estado de hipnagogia, tal, começa a estado vibracional que você tem lá fora. O corpo astral tem um estado vibracional dele. Como cópia, o corpo físico também tem o dele. Mas o corpo astral é extremamente forte. É dele que o bicho pega, é ali que é. Você tem também a sensação de flutuação, de queda abrupta, que é uma reação interessante para os processos de tentativa de rememoração, que dá aqueles baques de percepção de deslocamento de retorno, né? Que é o deslocamento na reentrada. A incapacidade temporária de mover o corpo, que é a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, que é uma sensação que também leva à compreensão que você estava fora do corpo, ou que dá para sair do corpo após isso. E os sonhos intracranianos, ou várias coisas, o que acontece? Na saída extracorpórea, existem indícios que você está para sair. Os sonhos intracranianos, eles são tanto energéticos, como também são de origem... todas as coisas acontecem em sincronia. O sistema energético altera, o corpo astral altera e o corpo físico também responde. Às vezes pouco, às vezes mais. Por exemplo, o corpo físico, muitas vezes, ele começa a abrir e fechar os tímpanos bem forte. Inclusive, é muito comum, quando você volta para o corpo, você perceber que isso está meio que... Quando você mergulha, assim que você vai mergulhar, eu mergulhava, os tímpanos, eles não estão tão facilmente prontos para a profundidade. Você tem que ir fazendo a descompressão, até que depois de 1 hora mergulhando, você percebe que eles já estão mais tranquilos. Então, eu percebo que quando eu volto para o corpo, às vezes, eu engulo saliva, meus tímpanos, eles movimentam muito, a parte que fecha, movimenta muito forte aqui, a pressão, como se eu tivesse usado. Então, existe os sons intracranianos, eles também são parte física, mas não só, tá? Deixa eu ver aqui, o fenômeno natural do esquecimento. Outra coisa, o esquecimento das projeções é uma defesa, segundo o Valdo Vieira, do corpo físico, intrafísica, para evitar também conflitos desnecessários com as realidades extrafísicas, de fato. As realidades extrafísicas podem ser bem intensas, principalmente complexas, e não é o corpo físico, ele não por uma certa proteção, até pelas consciências que aqui estão, aparentemente, em parte, isso existe por isso. Então, o esquecimento, até certo ponto, nos protege, ele não é de todo ruim. Ser muito lúcido é um problema. Já viu aquele meme da inteligência do cérebro? Cérebro inteligente, o cérebro... Eu tenho essa aqui, ó. Vou te mostrar. Tem um meme que é esse daqui. Esse meme é exatamente a verdade. Só que não toda, mas ele traz muita verdade nele. Deixa eu botar aqui para vocês verem. E é muito disso que eu vou falar agora aqui. Quanto mais você pensa, mais você tem que dominar as emoções. Quanto mais... Aqui está uma pessoa que pensa muito, ela tem para ficar mal-humorada. Quanto menos ela usa o cérebro, mais ela vai ficando feliz. Não é para ser assim no contexto geral, porque a verdade é que nós temos que aprender a ter bastante cérebro, com L mesmo, e ser feliz pensando e analisando, entendendo que isso aqui faz parte de um contexto. As pessoas com depressão, as pessoas normalmente são pessoas altamente pensadoras, reflexivas, que olham tudo por um outro ângulo e não conseguem fazer as mesmas besteiras que todo mundo faz, não faz sentido nada para elas, ela questiona tudo, e às vezes é melhor, sinceramente, é uma dádiva ficar mais na boa, feliz da vida, tá?
ficar rindo ali à toa. A projeção astral tem muito disso, porque você começa a sair do corpo e você começa a ver as realidades, ver as consciências, ver as loucuras, e começa a fazer comparativo entre as loucuras que você está vendo lá de lá e os seres que estão aqui. Isso vai causando em vocês, muitas vezes, uma percepção que... Cara, eu era... Antes de sair do corpo, com 15 anos, pra você ter ideia, eu tenho um diploma do melhor amigo da sala, velho. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, não, tá aqui meu Dropbox. Porra, o melhor amigo da escola, Drummond, da escola. Teve uma coisa lá, um evento. Qual era a pessoa mais bonita, qual era a pessoa... Teve isso, mais forte, mais legal, um monte de coisa assim, mais inteligente... o melhor artista, e teve o melhor amigo. O melhor amigo foi o gay da escola. Foi votação, eu ganhei o melhor amigo. Depois dos 15 anos, eu fiquei um chato de galocha. Eu sentia energia, começava a olhar. Aí eu não ia mais para os lugares, não ia mais para as festas, eu olhava para as pessoas, enquanto os colegas, olha que linda, vai lá à sala. Eu falei, mas deixa eu conversar com ela para ver se ela tem alguma coisa dentro. Aí eu fico um chato de galocha, porque você começa a sair, aí você vê a realidade, aí você volta a ler, você faz comparativo, aí você vai, isso vai causando um conflito. E a projeção astral faz isso. Então, o esquecimento ele é necessário para você não ficar assim. Isso não é bom, porque você tem que aprender a manter as emoções no lugar certo. Você tem que usar sempre a... Você tem que pegar tudo que você está sentindo, trazer para frente e falar, não, peraí, isso aqui e tal, e fazer isso tão forte que você se firma. Então, você sofre. Tá? Então, assim, imagine se a gente lembrasse, e a gente lembra encarnado, não é difícil. Você sofre com o passado? Cada despedida de entes queridos, cada revelação sobre o futuro, a consciência pode fazer isso. A imensidão das dimensões espirituais, a liberdade que existe lá fora é outro problema. Eu saída do corpo, tanto certo, estou falando porque eu só posso falar por mim. Eu tenho, muitas vezes, claustrofobia. Eu preciso, de fato... Espera que eu vou tomar uma Coca-Cola. Para pisar no chão. Para você, não, eu tô aqui, tá bom, físico e tal. Se eu pego gripe, às vezes eu começo a ficar agoniado, porque começa a faltar ar. Eu comparo com o corpo passado, eu tenho que fazer minha mente ficar super calma, não, tá beleza, tá tranquilo, eu vou ficando mais tranquilo e tal. Porque isso é uma consequência da saída extracorpórea. Eu, por exemplo, tô andando na rua, eu quero sair voando. Quantas vezes? Eu olho a rua, nossa, que saco, tem que andar isso aqui tudo. Então, esses comparativos são partes da saída extracorpórea pequena que eu consigo trazer. Qualquer um, não tô falando de mim, mas você também consegue. Só que ainda bem que você não consegue lembrar de todos os encontros. Cara, quantas vezes o seu pai já veio lhe visitar? Quantas vezes sua mãe veio aqui e você não percebeu? Será que seria bom perceber? Talvez não, velho. Sabe por quê? Eu vou lhe mostrar que não. Não vai ser. Sabe quando vem uma pessoa na sua casa que gosta, de repente ela vai embora e fica um vazio? Você sente esse vazio, sabia? Não sabe de onde. Porque eles vêm, a energia é muito boa, porque vem de uma frequência legal, transmite essa... Quando eu vou embora, e está dentro do tema, os contatos espirituais aqui, nós sentimos coisas, por isso que muitas vezes você nem sabe porque está sentindo coisas. E às vezes, pior que tem uma mistura entre a nossa sensação, a sensação do ambiente e a sensação daqueles que estão perto da gente. São três coisas conflitantes. Você saber o que está acontecendo. O coração humano não aguenta tanta intensidade. Seria como carregar um oceano numa xícara de café. É complicado. Por isso que, às vezes, é importante até tentar fazer a experiência com o olha, eu vou, faço a prática. Aí eu falo sempre assim, o que vocês decidirem. Eu vou sair aqui, se eu sair no umbral, eu vou perguntar se eu posso fazer alguma coisa. Então, o que for para mim, quando eu estou fora do corpo, quando eu estou lúcido, o que eu faço é, olha, eu não escolho. Onde for, tá bom. E aí vai. Tá? É o foco que você tem nisso. A gente precisa estar 100% presente na dimensão física. Você tem que permitir essa presença. Assim, quando você sai do corpo, é a mesma coisa. Eu tô lá, mas sem... Eu tenho tentado fazer isso nas duas frequências. É difícil, tá? Muito difícil esse processo. Deixa eu pegar aqui. Ó, as tendências instintivas, segundo Allan Kardec, são uma reminiscência do nosso passado, dos nossos antepassados. Então, você precisa entender que o corpo físico tem medos inexplicáveis. Tá? Esse medo que você tem, ele é preciso... Você já parou para pensar por que você tem medo?
Pois é. Ontem nós estávamos falando do medo do 666 lá no Isso Não É Podcast. Eu estudei um pouquinho só para isso, mas acabei falando de outro assunto. O 666, por exemplo, de uma coisa nada a ver, nós criamos um problema até meio que já dentro do nosso DNA. João, na ilha de Patmos, por causa do Nero, César, o Nero da época lá, ele não podia falar o nome do Nero, que ele continuava besta encarnado, a própria presença do mal, e de fato era, ele era o único apóstolo vivo, para escrever para aqueles que precisavam escrever para deixar, ele colocou o nome 666, que dividido dava exatamente o nome do Nero. Só para explicar que ele era a besta lá. A besta era uma coisa muito ruim, cuidado. Se alguém pegasse ele falando do Nero, eles morriam. Né? Aliás, tentaram matar João, ele não morreu. Jogaram ele dentro do óleo quente, ele não morreu. Tirou e estava vivo, aí não tinha o que fazer com aquele cara. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos medos aos quais nós não pensamos. Por que você tem medo de... É instintivo. E a gente precisa pensar sobre isso até para vencer a inconsciência, porque muito dessa inconsciência são travas que nós temos. Você fica inconsciente quanto a por que você está sentindo isso. Tá? Deixa eu ver que as coisas que eu fui pegando aqui que são legais. Na professora diz, a projetabilidade possibilita rememorar tantos talentos evolutivos que ainda desconhecemos. Você tem talentos espirituais que são abertos na projeção astral. E isso é uma coisa interessante. Você acelera a capacidade de rememoração do corpo físico. Você nem sabe porque sabe. A projeção astral faz isso com você. Não estou falando de, meu Deus do céu, um Einstein, né? Mas algumas coisas acontecem com você que você não sabe porque sabe. Obrigado, Lorax, pelo carinho. Né? Coisas que vêm, não só saindo, mas isso acontece também em estado de semi-inconsciência. Tesla trazia conhecimento depois disso. Mozart compunha sinfonias aos 5 anos por causa de sonhos. Crianças prodígios que dominam situações que você não sabe de onde vem. Tá? Intuições cientistas que pegam descobertas vêm dali. Então, a saída, o sonho, mesmo não sendo a projeção astral, o estado de intermediário, o estado de estar em alfa, por exemplo, entre o teta e o beta, já é suficiente para você ficar mais inteligente. Quando você aprende, tem gente que aprende esse estado de alfa durante o dia. Por isso que é importante você fazer durante o dia. Tá na correria, eu fazia isso no banheiro da faculdade. Era um lugar no corredor. Sabe como é que eu fazia? Aqui está a parede, tá? Várias vezes, mas várias. A galera fala, corpo curvado. Eu deitava a cabeça na parede em pé, fechava o olho. Os colegas passavam. Tá tudo bem, Saulo? Tá tudo bem com você? Eu falei, não, eu tô só desligando um pouco. Por quê? Quando muita coisa, muita agonia, muita correria, tal, não para, tal, não dorme. Quando você faz isso, você vai ali no meio. É a hora que você ouve a sua alma, porque o seu mentor fala por ali. Você percebe um pouco, você desliga, você sincroniza. Nós precisamos fazer isso. Se você não dorme durante o dia, e nós não dormimos, é preciso, coloca no seu relógio, cada 1 hora, 1 hora e pouca, bota um minutinho, você vai ficar 5 minutos, aí aproveita para fechar os olhos, os oftalmologistas falam, fazer uma coisa, fechar, desligar um pouco. É a hora que nós voltamos nossa capacidade à parte espiritual e aumentamos nossa inteligência. Sempre faça isso. Durante uma prova, a parte está difícil, desliga mesmo, totalmente, cara. Tá? Eu me sinto muito durante a prova não poder usar meu fone de ouvido. Eu falo para o professor, vou botar uma música só, não pode usar nenhum eletrônico, né? Porque a gente vive num mundo onde, como existem pessoas que fazem coisa errada, você paga por todos. Outro assunto esse. Aí eu queria botar meu negócio aqui, cara, eu preciso de uma coisa, não tem barulho, mas eu só me concentro assim, desligado, com a musiquinha, eu ia fazer coisa, eu entro mais em alfa, eu melhoro, eu consigo me concentrar, mas não pode. Então faz isso sempre, tá? Allan Kardec fala também, durante o sono, o espírito parcialmente desligado dos laços carnais, é instituído da liberdade espiritual, se lembra da sua visão espiritual, avança, mas não consegue trazer toda essa rememoração para o corpo. Parte dela é perdida, entre aspas. Não sincroniza
totalmente na hora que você abre o olho, mas não quer dizer que não veio com você para o corpo físico. Por isso que quando você levanta de manhã cedo, é a hora que você tem que se ligar. Não é só essa hora, mas é a principal. Você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo. Encosta um espírito, uma sensação, sai, pode ser mentor, pode ser encosto, pode ser sensação. Mas na hora que você desperta, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe se encostou o espírito na sua cama. Você não sabe se o mentor ele falou alguma coisa, você não sabe se o encosto ele colocou, se você passou pelo lugar que você teve uma experiência ruim no astral, traumática, se ficou em loop, às vezes, sem que vai lembrar de alguma coisa que está te incomodando, um relacionamento, uma coisa errada, uma briga, sei lá, uma questão financeira. Então você tem que despertar de manhã cedo, olhar para você, sentir assim, como que eu tô? Tô meio estranho, acordei. Pronto, alguma coisa no astral não deu bom, tá? Não deu. Entre o descanso físico e a questão astral, não foi bom, tá? Não foi. Alguma coisa deu ruim. E o que você vai fazer nesse caso? Eu não sei o que foi. Você vai renovar, você precisa fazer isso constantemente. Aquilo que você sabe que não pode ser desviado. Por exemplo, eu preciso pagar meu aluguel. Eu preciso estudar. Por exemplo, eu estou falando isso para vocês porque eu sofro com isso. Certo? Muitas vezes eu sofro pelas reações que acontecem fora do corpo e eu não aguento tudo que está acontecendo. Então a realidade é avassaladora. Então você precisa despertar consciente. E metade das vezes que eu acordo, eu não acordo bem, velho. Metade. Eu falo, quem fala isso para você? Ninguém. Ah, tá em depressão. Não, senhor, eu sou realista. É realidade. Depressão, de forma alguma, eu sou realidade. Alguma coisa. Não é que eu não estou bem, eu percebo que tem alguma estranha sensação. E eu preciso trabalhar ela, eu trabalho. Aí eu reorganizo, eu falo, não, beleza, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Dessa forma, não sei o que foi que aconteceu. Cara, tem mago trevoso no pé da minha cama toda noite, véio, praticamente. Perturbando. Toda noite. Toda noite. Eu vejo, Carita vê. São seres que ficam criando barreiras para não sair do corpo. Sabe qual é o trabalho dos caras agora? Criar barreira. 2, 3 seguidas. Uma barreira presa num lugar, uma barreira presa numa briga, uma barreira presa numa coisa sexual. Eu sair do corpo, eu tenho que passar por essa barreira toda. E os mentores permitiram que isso acontecesse para que eu tivesse a percepção de que é uma consequência. Então essas barreiras, isso eu estou vendo e eu pensei que era uma coisa... A Carita viu. Ela viu, ela estava fora do corpo lúcida, lá ela teve a visão, tem uma coisa perturbando o saldo. Quando ela chegou no quarto, tinha um mago trevoso na frente da cama, tirando minha lucidez. Ela viu com a clareza que eu tenho visto quando eu consegui despertar. Eu vi esse cara, eu conversei com esse cara olhando para ele riu na minha cara. Vou contar um relato para vocês. Tava voando fora do corpo, de boa. Ele tentou me pegar lúcido. Tava voando, senti uma... Ele forçou intimamente para eu parar. Sei lá, eu parei num determinado lugar que era um jardim grande, parecia um campo de futebol, assim. Tinha uma certa luz, assim, né? Eu fui passando assim, eu pousei, né? Parei, lúcido. Do nada, veio uma fumaça, tipo neblina, assim. Eu não sei dizer a cor daquilo. Era uma neblina esbranquiçada, parecia uma sauna. Veio em cima de mim aqui. Eu, no meio daquela neblina, assim, de repente, ao redor de mim, começaram a aparecer umas fontes grandes, assim, era tipo uma piscininha, uma redonda, dentro um monte de gente pelada, velho. Gente, tudo que é jeito, velho, com uns pênis gigantescos, gente com os peitos arrastando no chão. Era um negócio... Eu não minto, velho, não minto. Ah, eu vi um ser de luz, esse é o lugar onde eu ando. E aí, aquele negócio, a minha consciência tentando cair, cara, veio uma mão por esse braço foi esse braço aqui. Eu tava eu fiz a volta, a mão tentando me puxar, velho. Eu não. Aí eu juntei aqui minha própria consciência aqui e tal, sabe? Fiz um jutsu. O jutsu do Saulo Papashi, que sou eu. E sumiu. Aquilo sumiu e eu apareci na frente do cara. E a Carita viu esse cara. Tem uma série agora de vampiro que acontece aí que é igualzinho, cara. Que é um senhor, um cara... Eu vou mostrar a foto dele. Ele apareceu, parecia ter uns 60 anos, rosto, cabelo assim, 50 e pouco, 60 anos.
idoso, assim, mas não tanto, mas sério, rindo, assim, sério assim, pleno, na minha frente assim. Eu falei, foi você. Ele sorriu para mim, velho, sarcasticamente. Você saiu. Aí ficou admirado, sorriu para mim. Sério, mas assim, quando eu digo sério, assim, plantado, sem parece, sabe, eu costumo falar do tubarão. Se você mergulhar, os peixes correm, o tubarão não corre. O tubarão vai em cima de você. Predador, velho. Predador miserável, velho. Predador do astral. Não tem medo, velho. Então, assim, você tem ideia, são coisas que você tem. Isso aqui é um estado mais avançado da questão da rememoração. Você tem que começar a trabalhar. Eles sempre vão tentar pegar você, cara. Todas as pessoas que se iniciam, você é um iniciado, você estuda espiritualidade, você é um iniciado, são forçadas e são tentadas numa proporção. Todas, tá? Até Jesus, num nível intergaláctico, foi tentado aqui, vai saber por que nível de cão que foi, viu? Lembra no deserto lá e tudo mais. A tentação sobre ele foi pesada. Então, assim, é pesado, é difícil isso aí. Então, além de todo, por que eu estou falando isso? Que além de todo esse processo energético, do processo físico, do processo de entendimento, da volta para o corpo, você ainda tem que vencer os espíritos que vão tentar perturbar você. Tá? E você vai e vence. Você consegue. Tá? Porque os mentores estão com você. Quando você consegue passar, vai chegar um dia, eu imagino, em que a gente vai conseguir atingir o limiar da barreira da ilusão, da nossa própria ilusão, do Maia. Ele vai chegar para você, vai chegar para mim em algum momento, que as coisas vão continuar tão forte ou até mais do que já eram, mas você consegue, mesmo sendo exprimido aqui, tirar um sucozinho lá ele e abre a lucidez e você vai finalmente ver o seu mentor na sua frente e falar, estava aqui o tempo todo, ele vai falar para você, você não via. Estava aqui o tempo todo. Você ainda não tinha condições de ver. Está começando a me ver agora. E o aperto está ali do lado e você acordado. Sabe, tem uma cena que eu queria que você assistisse ela, se você pudesse. Você vai procurar o filme de Emily Rose. Eu acho que é o mais novo. Tá? O filme, não é a série. Tem um filme antigo, tem uma... Tem uma parte no final em que ela está numa fazenda, ela corre tipo para um celeiro, um negócio assim, e ela está com o corpo sob controle de uma coisa muito ruim, pesada, o corpo dela está todo machucado, ela está quase morta, assim. E do nada, ela some e aparece na frente dela como se fosse a Maria, o ser de luz. E fala com ela calmamente, o ambiente fica calmo, ela lúcido. O Exorcismo de Emily Rose. Tá? Só assiste essa parte. A não ser que você queira assistir o filme todo, tá, mas pelo menos essa parte. Essa é exatamente a sensação que eu tenho fora do corpo um dia que a gente despertar. A gente vai perceber onde estávamos, a gente vai perceber que o corpo está em estado de Lembra de Jesus? Pregado, um coroa, furo no bucho, uma lança que colocaram. E a mente desse cara devia estar nesse lugar enquanto estava acontecendo isso. Mas sem dúvida. Então, um momento vai acontecer. Porque você não tem como mudar o ambiente. O ambiente é assim. Esse é o planeta. Isso faz parte dos seres que aqui estão. Os controladores e tudo mais. Então, um dia a gente chega nesse nível. Até lá, a gente vai ter que ir orando sempre, né? Observando, ficando mais esperto, tá? Sobre as coisas que estão acontecendo aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui que eu anotei. Pra você ter ideia, tem 25 páginas no meu estudo. 25. Eu vou pegando coisinhas, colocando, vou testando e tal. Fico mais ou menos umas 2 horas preparando. Às vezes mais. Tá falando aqui, André Luiz, falando sobre o que a alma no mundo espiritual também sabe, escolhe o que é para ela necessário. Então, para mim, existe também um conceito que é o seguinte. Orientados por irmãos adiantados, André Luiz fala, os espíritos candidatos à encarnação escolherão os caminhos junto aos seus mentores e as provas que haverão de trilhar. Então, muitas vezes, não está dentro do script desse espírito a projeção astral. Ela é parte somente de uma... Não, ele não fez no curso intermissivo dele, na erraticidade, no período entre vidas, uma preparação, nem o planejamento para a projeção astral.
Por quê? Não, é tanto karma, é tanta reação, é tanta resposta, é tanta dificuldade com outras coisas, que isso vai acontecer, nós vamos tirar você mentalmente do corpo, mas não é o foco ainda. Pode acontecer no meio da vida, ele buscar isso e começar no decorrer da vida o planejamento. Então, o processo de rememoração da projeção, ele às vezes não foi programado. Então, não quer dizer que você não possa fazer. Mas ele não foi programado por questões de escolha de consciência das lições do mundo espiritual. A alma sabe e escolhe, junto com seus mentores, o que precisa aprender. Definição do currículo da vida, quais são as virtudes que precisam ser desenvolvidas, quais os defeitos que precisam corrigir, que relacionamentos precisam reparar, os espíritos que estão no umbral que vão lhe perturbar. Ajuste de nível de amnésia. Os mentores calculam quanto de esquecimento é necessário para o sucesso da missão, quanto de talvez de não acesso a determinadas informações serem importantes, para você conseguir fazer as coisas, quanto de mediunidade, que é de sensibilidade, você pode ou não vir a ter, dependendo daquela mediunidade imposta, que é por questão empática, que é melhor você ter um menor, porque senão você não vai conseguir, às vezes é melhor você ter um pouquinho mais pela falta de empatia, isso tudo é calculado. Tá? A implantação de lembradores sutis, que são as sensações que você vai ter no meio do caminho, a interligação com o mentor, que vai estar o tempo todo dentro da sua mente, fazendo, olha, vamos por aqui, vamos por ali, rememora aqui, ele vai saber as interpretações através de sonhos, que como a gente não estudou, não se preparou, não continua sem estudar a maioria, o máximo que essas pessoas têm são sonhos. Elas, quanto mais velho você fica, mais você dá valor aos sonhos. Normalmente. Por quê? Experiência. Você começa a perceber que existe a correlação intuitiva entre sensações que você tem na vigília e sonhos que você... Tanto que tem gente que joga em Mega Sena, em bicho, por um menor sonho que tem, ou o número que alguém fala, 11, 16. Alguém vai jogar amanhã. Agora. Então, quando a memória é menos apagada ou mais ou menos de acordo com algumas situações. Mas é importante saber que isso não quer dizer que você não consiga vencer isso através de responsabilidade, busca, entendimento, estudo, abrindo campo, mostrando aos mentores que você está apto, que você quer fazer. Porque, vê, seu mentor está te vendo numa bolha. Por que ele não te acorda? Já parou para pensar nisso? Eles podem, a hora que eles quiserem. O mentor pode aparecer para você na sua frente a hora que ele quer. Como? Cara, ele tira você do corpo a hora que ele quer, velho. Eu sei porque ele fez comigo. Tira você do corpo na hora que quiser e você não consegue não acordar. Ele deixa acordado a hora que quer. Por que não faz? Você pega seu menino à força, seu filho, e bota para fazer alguma coisa que ele não está pronto. Bora agora, vai fazer equação aqui agora. Vem cá. Vai aprender desde pequeno a fazer equação aqui de texto. No segundo grau. Não faz, velho. Por quê? Porque se sabe que seria um desrespeito, que não se faz isso com uma criança. Uma pessoa sensata, ela jamais faz isso. A não ser que a criança sozinha resolva estudar a equação de segundo grau. Aí começa a se buscar a incógnita. Ele vai pensar, opa, esse maluco tá estudando, tá com obsessão, tá com não sei o quê, tá levando a sério, tá levando a sério, tá levando a sério. Colher de chá. Foi assim comigo. Estudava noites adentro, tentando sair do corpo sozinho ali, não tinha nada, sozinho, eu, Roberto Carlos Baleia, sozinho. Até que um dia o cara me puxou do corpo, com medo, comecei a ficar com medo, porque eu fui no centro espírita buscar informação, começaram a falar de espírito, não sei o que, ficar com medo. E trabalhei nesse centro depois. Me puxou com uma força na tora, um negócio tão incrível, que eu digo para você, se quiserem me tirar do corpo, a hora que eles quiserem, tiram. Não faz, porque são... Cara, tá falando de gente ética. Tô falando de gente ética. Obsessor vem aqui dar uma tapa nas suas orelhas. Bora, corno! Pá! Obsessor é assim. Mentor, não. Mentor é extremamente ético e sensato. Não está pronto. Não mexe, não. A busca é da pessoa. Ela vai, ele pode intuir, buscar, mas jamais vai fazer. Você vai ter que tomar atitude sozinha. Por isso que está aí, tá? Essa parte você tem que buscar. Por isso estou falando isso, porque eu não consigo. Você de fato tem feito claramente os estudos corretos. E outra coisa, tem que saber o seguinte: tá tudo certinho, setup básico para o processo. Antigamente, eu fazia anotações assim que levantava.
Dicas para questões de rememoração. Algumas delas. Não levante de vez. Desliga o danado do seu... Deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui foi uma coisa que eu falei, eu ganhei de presente de um de vocês. Vou falar o nome. Isso é um despertador sol da Philips. A pessoa nos Estados Unidos. De presente. Tem aqui, tá? Em outros modelos. Hoje em dia na Shopee isso é baratinho. Esse cara, tem gente que não acorda. Ele começa a tocar alguns sons, tem gente que não acorda, então não, alguns sonzinhos de passarinho, é o que dá para ligar aqui. E ele começa a acender a luz, começa a iluminar seu rosto. Mas fica um solzão no seu rosto, pai, velho. Ele desperta você muito calmamente, mas muito calmamente. Aquela luz bem forte, é tipo aqui assim, tá? No escuro fica essa luz. E aí você vai cair, essa é uma opção. A outra, você tem uma pulseirinha. Peraí, deixa eu botar minha musiquinha que parou aqui. Uma pulseirinha que faz a leitura da sua pressão sanguínea. Algumas fazem hoje em dia, não são caras essas pulseirinhas, tá? E você estuda antes qual é delas, um aviso, meia hora antes, por exemplo, vai acordar às 7 horas, a partir das 6h30 ela começa a te monitorar, porque ela sabe que em meia hora você vai mudar de onda cerebral para uma onda teta, ou se aproximar da alfa. Quando isso acontecer, a sua pressão sanguínea vai mudar. Quando ela muda, a pulseira começa a vibrar bem devagarzinho. E você ainda programa ela para você dar um toquinho, ela desliga, daqui a 5 minutos ela faz de novo. Ela fica lendo você. A partir do momento que ela te acorda, ela vai te acordar daqui a 5 minutos, 5 e 5, tá? Mas ela monitora. Às vezes ela chega às 6h30, ela já me desperta que eu estava na onda certa. Às vezes ela vai me despertar 1 minuto para 7. Ela me pega ali. Quando chega às 7, obviamente, se eu não desperta ela, ela acorda. Mas ela ocorre, porque que acontece? O baque de você despertar é muito ruim, drástico. Porque você precisa de um tempo para estar na cama, por isso. Então você não levanta de vez, você fica quietinho, você senta, não, sabe? Começa a despertar aos poucos, aquela luz está bem forte na sua frente às vezes, né? Você faz alguma coisa para despertar, vira a cabeça. Cara, existe algum mecanismo entre o processo de rememoração, de trazer informação e de interiorização dos acontecimentos astrais que acontece com o movimento da cabeça. Eu não sei, ninguém sabe por quê, isso simplesmente os pesquisadores sabem. Se você nunca fez, faça. Você sabe que tem uma experiência, você fica quietinho assim. Aí você faz assim e fica. Barriga para cima, tá? Fica assim uns 3 minutos. Cara, se não for, você vira pro outro. É incrível. Eu faço isso na prova. Fazer prova, funciona. Baixa as ondas cerebrais, ó, tá assim. Você vira a cabeça assim, fica quietinho. Na hora, velho. Uns minutos depois, isso ativa alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Mas também ativa, não é só para estresse. Eu usava para projeção só. Eu uso para vida pessoal. Se você dá um pulo da cama no SUS, você não vai conseguir trazer rememoração, você vai aumentar, principalmente, o seu nível de cortisol de manhã cedo é enorme, vai piorar, a adrenalina vai tomar um baque, você vai sair de um nível lá embaixo para um nível muito alto, você vai começar a se sentir estressado, a sua projeção começa a ficar prejudicada na hora que você acorda. Então, dormir bem é bom, mas acordar bem, talvez tão ou mais importante, tá? Tomar cuidado com o despertar constante também. Sabe a coisa que eu gosto? Barulho do ar-condicionado. Tá frio. Em São Paulo não tá precisando. Eu ligo o ar-condicionado ainda assim. Que o barulho de fora não me incomoda, meu cérebro fica meio hipnotizado com aquele som, ignora os outros e eu tenho dormido melhor. Então, assim, um cara acorda, às vezes uma pessoa acorda, o barulho da rua, o cara passa de carro, o portão da garagem, essas coisas. Para vocês saberem melhor. Isso tudo vai ajudar vocês, tá? Você também pode fazer o tempo todo a alimentação correta, já falei disso, tá? A movimentação energética sempre, antes de deitar, tá? Estudar sobre o assunto, como eu estou falando, abrir um livro, ler alguma coisa, fazendo ali como a gente estuda na projeção astral, que a gente chama de saturação positiva, quer dizer, pensar sobre o assunto, tá? Importante também para isso. Outras coisas que você pode fazer, aí tem qualquer outra coisa, mas é bom. Coloca um incenso no seu quarto, coloca um organite, coloca umas pedrinhas,
banho de ervas, música de frequências legais, você pode usar um som, um fonezinho legal para dormir também, se você quiser, que não lhe incomode, que tenha, por exemplo, cancelamento de ruído, que você consiga ficar de uma forma legal. Tem muita coisa para fazer que melhore a questão de proteção para o seu sono, para você ficar com mais qualidade de vida.